Jesus, de Humberto de Campos, voz Iba Mendes. A casa de José, o carpinteiro, em Nazaré, ficava à margem do caminho que leva a Tiberíades. Pequena e humilde, mais humilde parecia ainda pela ancianidade e por não ser possível ao dono reconstruí-la. Edificada por Jacó, primogênito de Matrã, tornara-se, por morte deste, propriedade do esposo de Maria, filha de Ana, da casa de Davi. E como o carpinteiro já se encontrasse velho e alquebrado de forças, ia deixando que o casebre se desmoronasse, açoitado pelos grandes ventos que sopravam no verão, das bandas do Golfo de Caifa, e no inverno, da alta cordilheira que orna o país de Siquém. Sem cercas que a defendessem, era a casa rodeada de limoeiros, que embalsamavam o ar e que a afogavam com as suas frondes de um verde escuro, como punhados de manjericão em torno de uma rosa fanada. Era a sombra de um desses limoeiros que José trabalhava, quando fazia bom tempo, manejando, trêmulo, o seu serrote e a plaina primitiva. E era sob a copa de todos os outros que brincavam a manhã toda e a tarde inteira as crianças das casas vizinhas. Atraídas para ali pela frescura do local, vinham elas isoladamente, ou duas a duas, ou três a três, com o seu perfil judaico, os olhos muito vivos e chegados um ao outro, para as correrias habituais. Trazia-as, muitas vezes, João, filho de Zacarias, antigo sacerdote do templo, em Jerusalém. O Senhor entre elas, da casa e dos limoeiros, era porém Jesus, filho do carpinteiro, mais moço do que João quase um ano, e que era ainda seu parente, pois que Maria, esposa de José, e Isabel, esposa do velho sacerdote, eram primas, e, apesar da diferença de idade, amigas e confidentes. As duas famílias, a de Zacarias como a do carpinteiro, traziam no espírito constantemente duas preocupações. Segundo a palavra dos profetas, o povo de Israel teria de cair sob o jugo do estrangeiro, do qual o livraria, no entanto, um grande rei, que viria disfarçadamente à terra com o sangue de Davi. A primeira parte das profecias estava cumprida. Os sucessores dos Macabeus haviam ateado a guerra civil na Judéia e invocado, em certo momento, o auxílio dos romanos, que tinham escolhido entre eles um rei, de nome Herodes, o qual reinava em Jerusalém. E a outra, a mais grave e difícil, parecia agora em via de realização. Efetivamente, 9 anos antes, achando-se Zacarias sozinho no templo, em Jerusalém, incensando o altar, ouvira um ruído que lhe parecera o de um grande pássaro em voo. Volvera lento o rosto e estacara surpreso. Diante dele, vestido de uma túnica diáfana e que parecia feita com o fumo do turíbulo, estava um mancebo de fisionomia resplandecente, de cujas espáduas saíam grandes asas, e que lhe dissera, em palavras sem mistérios, que sua esposa, Isabel, lhe daria dentro de alguns meses um filho varão. Dissera isto e desaparecera. Suspeitando dos próprios olhos e dos próprios ouvidos, duvidava o sacerdote do próprio entendimento. Se a esposa, na mocidade, não lhe dera um filho,
Como lhe daria agora, quando os dois, ele e ela, já se sentiam velhos? Que fazer, pois, naquela emergência? Narrar o sucedido? Contar à mulher e aos íntimos a ocorrência do templo? Melhor seria, talvez, não pecar pela palavra, quem já pecava, incrédulo, pelo pensamento. E desse dia em diante, aguardando os acontecimentos de cada hora, os seus lábios se selaram para o mundo, enquanto a sua alma se descerrava inteira para os olhos de Deus. Semanas depois, o mesmo enviado aparecia, belo e fulgurante, na casa do carpinteiro em Nazaré. Levava àquele outro lar uma notícia idêntica. Maria, esposa de José, seria mãe, e o seu filho, neto de reis, seria o rei da Judéia. De acordo com o anunciado, Isabel tivera em verdade um filho, que tomou o nome de João. E Maria concebera outro, que era, agora, essa triste criança de 6 anos, sob cujos olhos, de uma estranha doçura, as outras vinham, de longe, brincar à sombra cheirosa dos limoeiros. Desde o nascimento do menino em Belém, quando iam àquela cidade para serem recenseados por ordem de Augusto, o carpinteiro e a esposa se haviam convencido dos altos destinos do filho. Daquele infante dependia desde aquela hora a sorte do povo de Deus. Daí os cuidados de que o rodeavam, a cautela com que o vigiavam dia e noite, o susto com que acompanhavam as suas menores enfermidades. Naquele pequenito moreno, de olhos claros e fisionomia meiga, estava não apenas o filho único, mas o rei. Não unicamente o rebento miraculoso de um casal que ia desaparecendo sem prole, mas o salvador de uma raça, prometido pelas profecias do fundo remoto dos séculos. Jesus havia nascido, entretanto, tão alegre como os outros meninos de Nazaré. Ao se lhe enrijar o pequeno corpo de linhas modelares e puras, procurara correr como os outros, e, como os outros, subir às árvores, roubar o ninho aos pássaros, ou banhar-se no lago, quando a família ia a Genezaré ou a Tiberíades. Mal, porém, tentava ia dessas distrações infantis, a mãe acorria aflita, ou acorria o pai, preocupado, detendo-lhe o gesto ou o desejo. E essa diferença de tratamento acordava-lhe dúvidas no espírito e no coração. Por que, sendo o mundo tão vasto e a vida tão boa, só lhe não cabia a ele a alegria de ser livre como as crianças? Aquelas ondas cariciosas do lago e aqueles ninhos de rouxinol dos olivais teriam sido feitos unicamente para Mateus, filho de Marta, para Barnabé, filho de Manassés, para Eleazé, filho de Josué, ou mesmo para João, seu primo, tão violento que só procurava brinquedos de guerra em que sempre saía vencedor? Porque ainda a curiosidade de toda a gente em torno da sua pessoa, o sorriso de zombaria de uns ao apontá-lo de passagem e o respeito comovido de outros, alguns dos quais chegavam até ajoelhar na poeira dos caminhos para beijar-lhe chorando a fímbria grosseira da túnica? Sob os limoeiros copados, cujas ramas aqui e ali roçavam o chão, as crianças brincavam, correndo em algazarra, simulando combates de judeus e romanos. Por cima das ramagens, o céu era todo azul e ouro, e uma brisa fresca soprava, como uma carícia, das bandas do lago. Balouçado por ela, o limoal escrevia em hebraico, aqui e ali, no solo pedregoso, com letras de luz abertas na sombra,
pequenos poemas misteriosos. Tudo era em torno festivo e jovial. As próprias aves, tontas de luz, cantavam mais alto. Sentado junto ao muro limoso de um poço, Jesus, ele só, estava triste. Pai, havia pedido, momentos antes, ao carpinteiro: deixa-me brincar com os outros. Não, meu filho, não podes, respondera paternal o ancião, passando a mão trêmula e rude pelos seus cabelos castanhos. E se caísses em uma dessas correrias, que seria de nós e do teu povo? Aquelas palavras eram para ele um mistério. Que significavam elas? Que povo era esse, que era seu e que ele não conhecia? Os seus olhos, doces e mansos, encheram-se de sombra. Uma lágrima correu, lenta e límpida, parando aqui e ali, pela sua face morena, vindo deter-se ao canto da boca miúda, pondo nela um desagradável gosto de sal. Jesus de Nazaré começava a sofrer nesse dia a tristeza de ter nascido Deus. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com